Bom, continuando o curso de focos, tá? Falarei hoje sobre ultrassom Pontiff Care na monitorização hemodinâmica, no choque e na hipotensão. Compararei catéter de artéria pulmonar, a monitorização minimamente invasiva e ultrassom Pontiff Care. Acima nós temos o catéter de Swan-Ganz, padrão ouro para toda medida hemodinâmica, tá? É complexo a sua passagem, você tem que pegar um acesso venoso, passar pelo ato direito, ventrículo direito, até a artéria pulmonar e encunhar ele, tá bom? No capilar pulmonar, tá? Então, com o passar do tempo, ele foi sendo substituído pela monitorização minimamente invasiva, que é aqui abaixo. Você tem apenas que pegar um acesso venoso central e um acesso arterial, seja femoral, seja radial, e você vai ter os valores baseados no padrão ouro. O padrão ouro é o catéter de artéria pulmonar. Então, a monitorização minimamente invasiva, ela é menos invasiva do que o catéter de artéria pulmonar, Swan-Ganz, que foi feito, tá, por uma equipe que era capitaneada por dois médicos, por isso que o nome é Swan-Ganz, é Swan e Ganz, ok? Então, a monitorização minimamente invasiva tem que estar baseada no catéter de artéria pulmonar, que é o padrão ouro. Os dois praticamente dão os mesmos valores de monitorização hemodinâmica. Tá? Você vai conseguir obter os mesmos parâmetros. Então, nós temos aqui o catéter de Swan-Ganz, nós temos aqui o EV1000, que junto com o lídico, dentre outros, faz parte da monitorização minimamente invasiva. E nós temos aqui embaixo o ultrassom Pontiff Care, que é o motivo do nosso curso, e eu vou mostrar que nós podemos fazer monitorização hemodinâmica com ultrassom Pontiff Care, com POCs, tá? E você não tendo nem a minimamente invasiva e nem o Swan-Ganz, você pode usar o ultrassom Pontiff Care para fazer monitorização hemodinâmica do seu paciente crítico, tá? E você, baseado nisso, você vai ter que saber os tipos de choque, ok? Hipovolêmico, distributivo, cardiogênico e obstrutivo. O hipovolêmico, geralmente, a pressão venosa central e a pressão capilar pulmonar são baixas, tá? O distributivo, a resistência vascular sistêmica é baixa, é o séptico, vasoplegia, anafilático, tá? E neurogênico. Tem o choque cardiogênico, que acontece o aumento da PVC e o aumento da resistência vascular sistêmica. E obstrutivo, que nós temos esses parâmetros associado a um fator obstrutivo, seja embolia pulmonar, pneumotórax, dentre outros, de choque cardiogênico, de choque obstrutivo. Então, você tem que saber o tipo de choque, os parâmetros hemodinâmicos do tipo de choque. E esses monitores, esses métodos que eu mostrei vão dar a luz para você ver se vai ter que fazer volume, se é dobutamina ou levosimendan ou milrinone, ou se vai ter que fazer uma desobstrução do agente causador, tratamento do agente causador, ou se você vai ter que fazer noradrenalina no caso do choque distributivo e vasopressina. Nós temos aqui os valores, tá? Índice cardíaco é o débito cardíaco sobre o metro quadrado, sobre a superfície corporal. Resistência vascular sistêmica. Tudo que tiver I na frente é índice, tá bom? Índice significa que é esse valor por metro quadrado. Às vezes o valor em si, o número bruto, pode ser bom, mas pela superfície corporal pode ser um valor inadequado. Então, o ideal é você saber o peso e a altura do paciente, além dos valores índice cardíaco, índice de resistência vascular sistêmica, índice de volume sistólico, que são baseados no metro quadrado. Se você não tiver o metro quadrado, se você não souber o peso e a altura do paciente, você pode usar o valor do débito cardíaco, da resistência e do volume sistólico, dentre outros. Tudo que tiver índice é por metro quadrado. O catéter de Swan-Ganz, você tem as curvas da passagem, tá? Ele tem um sensor. Você passando no ato direito, ele tem uma curva venosa, ok? Que equivale a PVC. Você tem que a pressão do ato direito, você tem ele passando no ventrículo direito. Você vai ter uma curva diferente, ampliada, com uma sístole alta,
e uma diástole próxima de zero, à medida que você entrar na artéria pulmonar, devido à veia pulmonar, você já vai ter uma diástole maior que a diástole do ventrículo direito. Então, a artéria pulmonar tem a diástole diferente do ventrículo direito. E quando você colocar no capilar e você inflar o balão, você chama pressão capilar pulmonar de Cunha. Você vai também ter uma curva venosa, porque ele vai estar mostrando o que está da frente dele, a veia pulmonar, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Pressão venosa central é a pré-carga do coração direito. Pressão capilar pulmonar é a pré-carga do coração esquerdo. Ok? A minimamente invasiva, você vai ter, como já falei, um acesso venoso central e um acesso arterial. Você vai ter os valores, ó, similares aos valores do catéter de Swan-Ganz, ok? Resistência vascular sistêmica, débito cardíaco, pressão arterial média, PVC, além da água vascular, água extravascular pulmonar ou água pulmonar extravascular, que é sinal de congestão ou sinal de, se for inflamatório, de SARA. Você tem também um algoritmo que o próprio monitor, em alguns casos, te dá o caminho, que é verdinho, tá? São parâmetros que estão bem nesse paciente. Amarelo, para você ter atenção, e vermelho são parâmetros ruins. Então, o próprio monitor já te dá uma colinha do que está acontecendo para você ter conduta. Ok? Então, nós vimos os parâmetros da minimamente invasivo, são similares aos parâmetros da monitorização hemodinâmica invasiva. E ultrassom? O ultrassom, você tem as janelas, tá? Nesse caso, as janelas cardíacas. De acordo com a posição do probe no tórax do paciente, você vai ter uma visão diferente do coração do paciente. Aqui em cima tem o eixo longo paraesternal, aqui o eixo curto paraesternal, esse aqui o probe está para o ombro direito, esse aqui o probe está para o ombro esquerdo. Se você tiver abaixo do mamilo, você vai ter o apical 4 câmeras, e se você mexer um pouquinho no probe, ele vira apical 5 câmeras, que aparece a válvula aórtica. Aqui embaixo do externo, tá? No abdômen, mas embaixo do externo, você tem o subxifoide, tá? E esse aqui é outra visualização que você consegue ver ato direito, ato esquerdo, tá bom? E a cava, essa aqui é para você ver a cava, tá bom? Então, isso aqui tem o probe com a marcação voltada para as 3 horas e deitado, embaixo do externo, e esse aqui você tem ele voltado para meio-dia e mais inclinado, mais em pé. Depois vocês estudem as janelas cardíacas do ultrassom quantificare e do eco, né? Com mais calma. Aqui são as mesmas janelas, tá bom? É a imagem que você vai ter. Então, sabendo da diferença desses 3 métodos, nós vamos ver alguns parâmetros hemodinâmicos desse paciente. Bom, resolvido. Vamos lá, débito cardíaco. O débito cardíaco do catéter de artéria pulmonar tem o contínuo, ele tem filamento, que vai medir o débito cardíaco contínuo, e tem o intermitente, uma solução com a temperatura conhecida, pode ser menos 3 graus, temperatura conhecida, que você vai colocar no monitor, e ele vai ver o tempo que essa soro, geralmente gelado, demora para esquentar, tá? Então você vai jogar no proximal, ele vai caminhando aqui, e quando chegar aqui na ponta, ele vai estar, o sensor dele vai medir o tempo que demorou para a temperatura ficar um pouco menos fria. Esse tempo, baseado em alguns cálculos, vai dar a curva do débito cardíaco. Tem que fazer 3 medidas, tá? Tirar a média, ele vai te dar o débito cardíaco. Então, esse aqui é o padrão ouro do débito cardíaco, tá bom? Aqui no meio, monitorização minimamente invasiva, está aqui, ó, OC, que é o débito cardíaco.
tá? E quando tem IC, é índice cardíaco. Isso aqui é em inglês, mas também tem em português. No ultrassom Pontificaire, você vai ter que medir a VTI, tá? No apical 5 câmeras, tá? E você vai ver abaixo, você vai medir a VTI, que é a integral velocidade de tempo. Aqui vai passar um Doppler antes da válvula aórtica na via de saída de VE, e no longitudinal eixo longo, tá? Ou transverso, você vai ter que ver aqui, ó, a via de saída do VE, tá? O ventrículo esquerdo e a aorta, tem a válvula aórtica. Esse pedaço aqui, ó, esse cilindro aqui é a via de saída de VE. Você vai ter que medir o diâmetro aqui abaixo, ok? Da via de saída do VE, e vai ter que medir o VTI e jogar na fórmula. Tem eco, ultrassom Pontificaire, que já dá automaticamente, mas você também pode fazer manualmente, tá? Como é que é feito isso? O volume sistólico é o diâmetro dessa veia de saída do VE dividido por 2 ao quadrado, ok? Vezes π, vezes o VTI, que é o fluxo, tá? Integral velocidade e tempo. Então, isso aqui você vai ter o volume do cilindro, ok? Cilindro, via de saída do VE. Sabendo disso, que esse é o volume sistólico, e você sabendo que o débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, você joga isso multiplicando pela frequência cardíaca do paciente, você vai ter o débito cardíaco. Se você souber o peso e a altura, você vai ter a superfície corporal, você vai ter um índice cardíaco. Então, o débito cardíaco do ultrassom Pontificaire e do eco é feito dessa maneira. Às vezes você não consegue janela, não é 100% perfeito, é examinador dependente, e às vezes você não consegue janela para medir o débito cardíaco. Mas no paciente que você conseguir uma boa janela, é um parâmetro que é similar ao Langerhans e ao débito cardíaco da monitorização minimamente invasiva. Ok? Vamos falar sobre pressão venosa central e pressão de arco direito. Comparando esses três métodos, a pressão venosa central do Swan-Ganz é medida aqui por um sensor no ato direito. Essa curva venosa que eu falei, tá? A curva do ato direito é a mesma curva da PVC, ok? Então, o sensor no ato direito vai dar essa curva, você vai ter a PVC. Aqui no meio, o PVC, na monitorização minimamente invasiva, vai te dar, tá? Continuamente também. E como é que eu vou fazer para ver a PVC no POCUS, no ultrassom Pontificaire? Eu vou ter que ver a cava inferior. Vendo a cava inferior, eu tenho que ver o diâmetro dela, índice expiratório, beleza? Sabendo o diâmetro índice expiratório da cava inferior, eu vou jogar aqui na tabela de PVC. Tabela de PVC é a tabela de ato direito. Se ela for menor que 0,5 centímetro e colabar 100%, tá? Na índice e na expiração, você tem uma PVC baixa, de 0 a 5, que tem uma média de 2,5. Nesse caso, você pode fazer volume, se o paciente estiver hipotenso ou chocado. PVC 2,5, o paciente é hipovolêmico, ok? Mas a PVC, a partir daí, não é um bom parâmetro para fluidoresponsividade, porque, como o Paul Merrick falou no trabalho dele, PVC e jogar cara ou coroa para fazer volume é que dá no mesmo, ok? Então, se não tiver uma pequena, se tiver um diâmetro normal aqui, PVC 7,5, 12,5, que é a média dessas aqui, você não tem como falar que o paciente está hipovolêmico, tá bom? É bem complicado você fazer volume baseado nisso. Agora, se a PVC for aqui, ó, de 15 a 20 ou acima de 20, você com certeza sabe que o paciente está hipervolêmico, tá bom? Isso aqui para paciente em ventilação em ventilação protetora, em ventilação espontânea, PSV, você tem que fazer a tabela da PVC. Tá, só posso fazer volume se tiver muito pouquinho e paciente hipotenso ou chocado? Sim. O resto você vai ter dúvidas, tá? De paciente é fluido responsivo ou não, não dá para saber. PVC é muito complicado para fazer reposição de volume, tá bom? Mas ela vai te ajudar também no cálculo da resistência vascular sistêmica, que eu mostrarei lá na frente, para você descobrir se o choque é distributivo. Então, se a PVC for baixa, você pensa em hipovolemia, ok? Outro método que você pode ver pelo POCUS, se a veia cava inferior for acima de 2, é o VEXUS. Você vai ter que ver se a congestão é média, moderada ou grave, baseada na veia hepática, na veia porta e na renal. Ok? Aqui é chamado de VEXUS, te auxilia a dizer se o paciente está congesto ou não. Ok?
Aqui, ó, você está vendo uma veia cava bem inferior, bem cheia, tá? Ó, bem cheia, e se não tiver colabamento satisfatório, você não precisa fazer volume aqui não, ok? Você vai encharcar o paciente, correto? Então, isso aqui é PVC, visto pelo POCUS Ultrassom Point of Care. Então, hipovolemia, tá? PVC dá para fazer hipovolemia. No choque cardiogênico, a PVC já estaria alta. PVC muito baixa, hipovolemia, mas se você tiver choque cardiogênico, você vai ter uma PVC alta, ok? Agora vamos ver resistência vascular sistêmica. A resistência vascular sistêmica baixa vai me ajudar a ver que o paciente está em choque distributivo, séptico, neurogênico, vasoplegia de cirurgia cardíaca e anafilático, tá? São os principais choques distributivos. Se a resistência for alta, eu pensaria em obstrutivo e cardiogênico, ok? Como uma reação compensatória àquela do débito cardíaco nessas circunstâncias. Como é que eu vejo resistência vascular sistêmica pelo catéter de Swan-Ganz? Ele vai te dar automaticamente, justamente, igualmente, você vai ter resistência vascular sistêmica, SVR em inglês, na monitorização minimamente invasiva. E como é que eu vou saber a resistência vascular sistêmica usando o POCUS Ultrassom Point of Care? Você vai ter essa formulazinha, ok? A resistência vascular sistêmica, ou a índice de resistência vascular sistêmica. É PAM, que eu vejo no monitor, a PVC, que eu já mostrei lá atrás, que é visto pela tabela da PVC da veia cava, e o índice cardíaco, débito cardíaco, é o VTI, com via de saída do VE. Se você botar isso na fórmula, multiplicar por 80 pelo POCUS, ou no calculadora, ou em algum aplicativo, ou até mesmo o cálculo manual, você vai saber a resistência. Se é baixa, se o paciente tiver hipotenso ou chocado, choque distributivo. Se tiver alta, cardiogênico ou obstrutivo. Ok? Então, com POCUS, ultrassom point of care, você sabendo o débito e sabendo a tabela de PVC, você consegue achar a resistência vascular sistêmica. Débito cardíaco, revisando, é o VTI, tá? Da via de saída do VE no apical, 5 câmaras, colocando o Doppler, você vai ter o VTI, você vai ter a via de saída do VE para calcular o débito, e a cava é para você ver a PVC, que é essa de novo, a tabela da PVC, você jogando na fórmula, PAM menos PVC sobre débito cardíaco vezes 80, você vai achar a resistência vascular sistêmica desse paciente, você vai saber se esse paciente precisa de noradrenalina. A resistência vascular sistêmica pode aumentar ou normalizar em uso de nora, tá bom? Às vezes o paciente passou a ser compensado, às vezes era um vasoplégico e usou nora e compensou, a resistência vai deixar de ser baixa, correto? Como é que eu vou saber da PAM para jogar naquela fórmula? Está aqui, ó. PAM está aqui no monitor, beleza? Então, isso aqui, resistência vascular sistêmica, você pode fazer também com ultrassom point of care. Agora, o choque obstrutivo. O choque obstrutivo, você vai ter algumas ferramentas para te ajudar, ok? Choque obstrutivo. No Swan-Ganz, tá? Você vai ter no tamponamento a equalização das pressões diastólicas. Tá? O coração amassado, toda a pressão diastólica atrioventricular vai ser a mesma, ok? Ele não consegue relaxar. Você vai ter aumento de PVC, aumento de resistência, queda do débito, tá bom? E como eu vejo no ultrassom point of care, você vai ver com seus próprios olhos, ok? Testemunho ocular. Choque obstrutivo, uma das causas seria pneumotórax. Pneumotórax, você tem aqui, ó, o ponto pulmonar, que é a divisa do ultrassom normal, do modo M, que é o sinal da praia, aqui à esquerda da seta, e à direita você tem o código de barra ou estratosfera, que é característico de alteração da pleura, ou lesão pleural por alguma coisa, metástase, ou pneumotórax, mas se você tiver o ponto pulmonar, que é a divisa do sinal da praia com o sinal da estratosfera, isso aqui é patognomônico de pneumotórax. Às vezes isso aqui está embaixo da costela, você não vê, então você vai se guiar pelo sinal da estratosfera. Então, pneumotórax, se passa um dreno lá no tórax do paciente, resolve o problema. Pelo protocolo Blue, você vai ter que ver se a pleura desliza, tá? Se tiver abolida e tiver perfil A, que são linhas deitadinhas, você tiver o ponto pulmonar pneumotórax, ok?
Aqui, ó. Você joga no modo M e você vê o código de barra ou estratosfera, pense em pneumotórax, ok? Outro choque obstrutivo ou tamponamento, aqui está havendo o coração cercado de líquido pleural, perdão, de líquido pericárdico, tá bom? E não consegue ter diástole, o ventrículo direito aqui amassado. Então, derrame pericárdico, tamponando, não relaxando, produzindo colapso cardíaco e queda do débito cardíaco. Tratamento, uma agulhinha aqui de pericardiocentese, ok? Ó, derrame pericárdico, gente, perdão. Derrame pericárdico, amassando o ventrículo direito, amassando o átrio direito. Então, tamponamento cardíaco, ok? Outra causa de choque obstrutivo é TEP. Isso aqui você vê lá na safena, você vê na femoral, veia, você vê na poplítea. Se você achar essa bolinhazinha, um trombo, a veia não está amassando, a veia não está compressível, e você tiver um paciente chocado ou hipotenso, pense em embolia pulmonar, ok? No protocolo Blue, você vai ver como descobrir embolia pulmonar. Você vai ter pleura deslizando, você vai ter o perfil A e você vai ter que ir lá na perna ou no braço pesquisar trombose venosa profunda. Se tiver dispneico chocado com trombose venosa profunda, você tem que pensar em embolia pulmonar. Então, poucos te ajuda nisso, tá? Aqui você está vendo uma sobrecarga de VD por embolia pulmonar, amassando o septo. Esse aqui é aquele eixo curto, tá? Parasternal, eixo curto ou transverso. Você tem o VD amassando o septo e o VE, ventrículo esquerdo, em forma de D. Então, esse aqui é o sinal do D, que também tem o sinal de McConnell, pensar em embolia pulmonar. Tratamento trombolítico ou uma heparina plena, de acordo com a hemodinâmica do paciente. Então, aqui eu acabei de falar de choque obstrutivo que você consegue ver pelo ultrassom point of care. Vamos ver se o paciente está congesto. Vamos ver a água pulmonar extravascular, tá? Água pulmonar extravascular, o catéter de Swan-Ganz pode mostrar alterações na pressão capilar pulmonar, tá aumentada, você vai ver hipertensão arterial pulmonar, você vai ver PVC elevada, tá bom? Na minimamente invasiva, ele vai te mostrar aqui LWI, é água pulmonar extravascular. Você tem que saber se é hidrostática, hipervolemia, cardiogênico, renal crônico ou soro em excesso. Tem que diferenciar através do índice de permeabilidade vascular pulmonar do inflamatório, tá bom? Inflamatório vai ter um índice de permeabilidade vascular pulmonar elevado, tá? Inflamatório é SARA, sepsis, COVID, ok? Como eu vou saber do ultrassom point of care que eu tenho aumento da água vascular extrapulmonar? Perdão, água pulmonar extravascular. Você tem aqui as linhas B, paciente congesto, ok? Então vamos lá. Vamos ver, tá? Água pulmonar extravascular acima de 10 ml por quilo, nesse caso aqui está 12,1, ok? Você tem um aumento da água extravascular. Será que é inflamatório? Será que é hidrostático? Será que é cardiogênico? Soro demais renal crônico, que é hidrostático? Ou será que é aumento da permeabilidade? Sepsis, SARA, COVID? Se for acima de 3, o IPVI, tá? O IPVP, se for acima de 3, aqui está 2,2, tá? Aí seria inflamatório. Como aqui está abaixo de 3, isso aqui é hidrostático, ok? Água pulmonar extravascular e índice de permeabilidade vascular pulmonar. Como eu vou saber no ultrassom? Para lembrar, tá? Aqui é perfil A, você tem a pleura que desliza, perfil A não é congesto, sinal da praia não é congesto, ok? Aí você tem o perfil B, tem que ser em todos os quadrantes pulmonares. Perfil B, ó, essas linhas aqui, ó, que cobre tudo, toda a imagem. Essas linhas aqui, você conta aqui na pleura, a pleura desliza, você vai ver esse padrão congestivo aqui, tá? Agora, se for COVID, você vai ter que pensar em SARA. Se for sepsis, você vai ter que pensar em SARA. Se não tiver nada disso, se for IC, infarto, você vai pensar em hidrostático, renal crônico dialítico, hipervolemia, soro demais, hidrostático, tá bom?
como eu vejo no protocolo Blue, você vai ver deslizamento pleural presente, perfil B, que são essas linhas em pé que eu mostrei, né? Essas linhas igual de cortina. Você vai ver aqui, ó, edema de pulmão, ok? Então, água pulmonar extravascular, hidroestático ou permeabilidade vascular aumentada, nutração Pointe-Eficáire, perfil B. Então, aqui está o tipo de choque, para relembrar, PVC no Swan-Ganz e na minimamente invasiva mostra direto no monitor, PVC no POCUS, Pointe-Eficáire ultrassom, Pointe-Eficáire é a pressão do ato direito, que é a cava. Pressão capilar pulmonar, eu não coloquei aqui no slide, mas você, como você tem no Pointe-Eficáire, fração de ejeção, débito cardíaco, você consegue saber se o ventrículo esquerdo, se o coração esquerdo, ele tem problemas, ok? Mas se você não tiver isso, você pode usar a fórmula de Naguet, que você vai usar Doppler na válvula mitral. Depois, numa outra aula, eu falarei sobre isso, tá? Índice cardíaco, você vê pelo débito cardíaco, tá? Swan-Ganz padrão ouro, minimamente invasiva, te mostra no monitor, e no nosso POCUS é o VTI com via de saída do VE, diâmetro, tá, vezes a frequência, vezes π. Resistência vascular sistêmica, você tem que ver no monitor minimamente invasivo e no Swan-Ganz, já vai te dar direto isso, o valor, alto ou baixo. No POCUS, ultrassom Pointe-Eficáire, você vai ter aquela fórmula, você vai ter que ver a PAM do monitor, você vai ter que ver a PVC, que é a cava inferior, você vai ter que ver o débito cardíaco, que é o VTI e via de saída do VR. Você jogando, multiplicando por 80, você sabe a resistência vascular sistêmica no POC. Por último, eu posso saber também conteúdo arterial de O2, conteúdo venoso de O2, DO2, VO2, taxa de extração. DO2 é a demanda a oferta de oxigênio, VO2 é a demanda de oxigênio que ele está requerendo, e taxa de extração de O2 é 100 menos saturação venosa central de O2, ou VO2 sobre DO2, tá? Eu posso falar, como é que eu vou saber no monitor, como é que eu vou saber no Swan-Ganz, como é que eu vou saber no ultrassom? Você vai ter que ter hemograma, gaso arterial, gaso venosa central. Você tendo isso no Swan-Ganz e na minimamente invasiva, você vai ter que digitar isso lá no teclado, lá no monitor. Baseado nisso, e ele sabendo o débito cardíaco, ele vai saber o DO2, oferta, que é conteúdo arterial vezes débito cardíaco, e o VO2, que é a demanda, que é a diferença arteriovenosa de O2 do conteúdo, vezes o débito cardíaco. Como é que eu faço no ultrassom Pointe-Eficáire? Mesma coisa, eu pego gás arterial, ok? Pesa gás arterial aqui, ó. Aí eu vou ver saturação arterial e PaO2 e pego a hemoglobina. Para saber conteúdo venoso, eu pego saturação venosa, pressão venosa na gasovenosa central e a hemoglobina. Sabendo o conteúdo arterial e o conteúdo venoso, só saber, multiplica pelo débito cardíaco, nessas fórmulas aqui, você saber DO2 e VO2, oferta e consumo, e você, nessa fórmula, também, manualmente, ou com a calculadora, ou no aplicativo, você vai saber a taxa de extração. Ok? Então, com ultrassom Pointe-Eficáire, você consegue fazer uma monitorização hemodinâmica, desde que você tenha uma janela apropriada nesse paciente, desde que seja bem visível o débito cardíaco, similar à monitorização minimamente invasiva e ao Swan-Ganz, catéter de artéria pulmonar. Beleza? Então, eu não tenho Swan-Ganz, eu não tenho monitorização minimamente invasiva, mas eu tenho ultrassom Pointe-Eficáire. Dá para fazer monitorização no teu paciente. Você vai saber se é hipovolêmico, distributivo, cardiogênico e hipovolêmico, tá? Você vai saber todas as formas de choque, o DO2 e o VO2, ou seja, você vai ter uma monitorização hemodinâmica completa, baseada no ultrassom Pointe-Eficáire, sem ter Swan-Ganz e sem ter o EV1000 ou lídico ou pico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e tendo ultrassom aí, dá para fazer monitorização. Ah, não tem janela? Aí, infelizmente, faz parte do método. Tá bom? Um abraço, tudo de bom, até a próxima aula. Um abração em todos vocês.